Você já parou para pensar que às vezes é o que você fala e nem percebe que está te impedindo de ser respeitado, ouvido ou levado a sério? Pois é, não é falta de esforço, nem de talento. O problema está nas palavras. Palavras que escorregam sem filtro. Frases soltas que parecem inocentes, mas sabotam sua autoridade. E o pior, elas se disfarçam de sinceridade, de desabafo, até de humildade. Mas no fundo, só revelam fraqueza. O mundo te mede pelo que você diz, e mais ainda pelo que você não sabe calar. Enquanto você fala demais tentando se explicar, justificar ou ser aceito, os estrategistas estão em silêncio, observando e ganhando espaço. A maioria acredita que ser autêntico é falar tudo o que pensa. Mas os que realmente têm poder sabem. O segredo não está em dizer tudo, está em saber exatamente o que nunca dizer. Neste vídeo, você vai descobrir 12 frases que pessoas inteligentes simplesmente não dizem. E mais do que isso, você vai entender por que evitá-las é uma das chaves mais rápidas para mudar sua imagem, conquistar respeito instantâneo e aumentar sua influência sem precisar forçar nada. Não é sobre manipular, é sobre dominar. Dominar a si mesmo, suas emoções e sua comunicação. Se você já sentiu que os outros te subestimam, te interrompem ou não te levam a sério, a resposta talvez esteja aqui. Porque essas 12 armadilhas linguísticas são sutis, mas destrutivas. E a maioria das pessoas cai nelas todos os dias, sem perceber. Mas hoje você vai sair desse ciclo, e quando entender o que está por trás de cada uma delas, tudo começa a mudar. Só te aviso uma coisa, esse conhecimento não é leve. Ele vai te confrontar, vai te fazer rever hábitos, mas se você aplicar, vai sentir a diferença em poucos dias. Nos seus relacionamentos, na sua postura e principalmente na forma como o mundo começa a reagir a você. Porque quando você domina o que diz, você muda o jogo. E quem muda o jogo, muda de nível. Fofocas. Como o verdadeiro estrategista lida com a informação alheia. Há um princípio inabalável que Maquiavel ensinaria em segredo aos seus discípulos mais atentos. Nunca desperdice o seu poder falando da vida alheia. O fofoqueiro não entende de autoridade, apenas de distração. Enquanto ele entrega tempo e energia falando dos outros, o verdadeiro líder observa em silêncio e coleta dados que um dia usará com precisão cirúrgica. O que parece apenas conversa inocente é, na verdade, uma exposição da própria fraqueza. E em um jogo de influência e poder, expor-se demais é como acender uma tocha em campo inimigo. Maquiavel, se vivo hoje, não perderia tempo com o que Juliana fez ou deixou de fazer. Ele estaria observando quem se importa com isso. Porque o que você fala diz muito, mas o que você escuta sem reagir diz mais ainda. O autodomínio nasce nesse ponto cego. Quando você tem a informação, mas escolhe o silêncio. Uma escolha que revela não só respeito pela própria imagem, mas estratégia refinada. Porque quem se ocupa do que é pequeno nunca chega ao que é grande. Numa empresa, por exemplo, aquele que espalha rumores perde a confiança de quem realmente decide. Já o que guarda o que sabe, mesmo que tudo ao redor esteja em ebulição, se torna uma figura de confiança. E confiança é capital político. A filosofia do poder não lida com o barulho, mas com a escuta. A liderança silenciosa, nesse contexto, se torna uma arma de precisão. Você quer influência? Comece escolhendo o que você se permite dizer. Se alguém te contar um segredo, a melhor resposta não é replicar, é lembrar. Porque o que hoje parece irrelevante, amanhã pode ser a peça-chave de uma negociação. Não se trata de manipulação, mas de maturidade. Maquiavel não pregava malícia, mas sim cálculo. O poder está em saber tudo e dizer pouco. E quando
Falar que suas palavras sejam como flechas, diretas, necessárias e sempre apontadas ao alvo certo. Se você sente prazer em falar da vida alheia, pergunte-se: que dor você está escondendo? Fofoca é muitas vezes um escudo contra a própria frustração. A autoridade interior nasce quando você para de terceirizar a atenção e começa a cultivá-la dentro de si. Um homem que domina a própria língua se torna perigoso para qualquer sistema. Ele não reage, ele analisa. E quando fala, o impacto é inevitável. Quer fazer um teste prático? Fique 7 dias sem comentar a vida de ninguém, nem para elogiar, nem para criticar. No fim da semana, observe o que mudou. Sua energia, sua imagem e a forma como os outros começam a te tratar. O respeito vem na medida em que você se torna seletivo, não pelo medo de errar, mas pela consciência do valor de cada palavra. Pessoas influentes não se envolvem em conversas inúteis. Elas lideram pelo exemplo e pelo silêncio estratégico. E quando precisam dizer algo, falam com propósito. Essa é uma lição de ouro no jogo de poder que poucos aplicam. Você não precisa estar em todas as rodas, mas em todas as mentes. E a forma mais eficaz de ser lembrado é falar menos e fazer mais. E falando em fazer mais, o próximo erro que derruba a autoridade de qualquer pessoa está justamente na impulsividade. Porque falar sem pensar não é apenas uma falha, é uma entrega de poder gratuita. E é aí que mora o perigo do segundo tópico. Falar por impulso. A arte de calar antes que o inimigo use suas palavras contra você. Falar sem pensar é como atirar no escuro esperando acertar o alvo. Mas, na maioria das vezes, você só revela sua posição. Maquiavel nos ensinaria que cada palavra é uma moeda no jogo do poder. E palavras ditas por impulso são como trocá-las por migalhas emocionais. A impulsividade verbal denuncia onde você é fraco, onde você está ferido e onde você pode ser manipulado. O verdadeiro líder não apenas controla o que diz, mas o quando e o como. Imagine um governante que, em momentos de raiva, expõe seus planos, desafia seus aliados e agride seus subordinados. Ele não precisa de inimigos, sua própria língua o destrói. Em qualquer círculo de liderança, o autodomínio verbal é uma fortaleza. Em uma reunião tensa, o que mantém a autoridade não é o tom elevado, mas o silêncio calculado. Aquele que fala menos em momentos críticos, pensa mais. E quem pensa mais, lidera com mais estratégia e menos dano. Se você é do tipo que se arrepende minutos depois de falar, está na hora de construir um filtro interno. Conte até 5, literalmente. Use esse tempo para se perguntar: isso que eu vou dizer é útil, necessário ou apenas uma descarga emocional? Maquiavel diria que o silêncio, nesses momentos, é uma armadura. Não porque você tem algo a esconder, mas porque entende o peso de cada palavra. Em estratégia, tudo que é dito se torna munição, para você ou contra você. Considere o impacto de um líder que responde a críticas com serenidade. Essa postura não o torna fraco. Ao contrário, impõe respeito. Porque a serenidade, no caos, transmite domínio de si. E domínio de si é a base de toda autoridade real. Você não precisa vencer gritando, precisa convencer calando. Quem responde rápido demais perde o controle do jogo. Quem espera, observa, entende. Esse define as próximas jogadas. Um bom exercício prático. Nos próximos 3 dias, quando sentir vontade de reagir verbalmente a algo que te irrita, segure por 10 segundos. Se ainda achar que deve responder, escreva primeiro. Leia o que escreveu. Se aquilo ainda parecer necessário, então fale, mas com estratégia. A maioria dos conflitos nasce de palavras ditas por impulso e morre no silêncio de quem sabe o que vale a pena ser dito. A filosofia do autodomínio não exclui a emoção, ela apenas a educa. Falar menos é uma forma de liderar mais,
o silêncio. Entre as palavras, quando bem usado, impõe mais respeito do que discursos inflamados. Você não está sendo passivo ao calar, está sendo estratégico. E quando decidir falar, faça com a precisão de um cirurgião, direto, limpo, necessário. Pessoas influentes controlam o próprio tempo de fala. Elas se fazem escutar porque sabem a hora certa de intervir. Não desperdiçam voz com desabafos, mas constroem autoridade com pausas. E quando finalmente abrem a boca, ninguém ousa interromper. Esse é o verdadeiro poder. Ser escutado sem precisar gritar. Mas se controlar o que você diz, já é difícil. Imagine o impacto devastador que uma vida construída sobre mentiras pode causar. Porque o próximo erro, embora comum, é talvez o mais perigoso quando se trata de destruir sua influência e autoridade. Mentiras. O veneno lento que destrói sua autoridade sem que você perceba. Em tempos de aparências, a mentira parece um atalho sedutor. Mas Maquiavel alertaria. Toda mentira tem prazo de validade. E quando expira, leva junto sua reputação, seu poder e sua credibilidade. O que começa como uma meia-verdade para evitar um conflito, rapidamente vira uma rede de manipulações que se volta contra o próprio mentiroso. Quem mente para impressionar, perde o respeito. E sem respeito, não existe autoridade. Mentiras são como dívidas ocultas, parecem resolvidas no presente, mas te cobram com juros no futuro. Um líder que constrói suas relações com base na desonestidade pode até subir rápido, mas cai com violência, porque confiança é como porcelana. Uma vez quebrada, nunca mais volta ao seu estado original. O autodomínio exige coragem para falar a verdade, mesmo quando ela incomoda. Maquiavel ensinaria que o estrategista não é aquele que mente bem, mas aquele que não precisa mentir para vencer. Se você sente que precisa mentir para ser aceito, para manter uma aparência ou para fugir de responsabilidades, é sinal de que algo maior precisa ser corrigido internamente. E aqui entra o verdadeiro desenvolvimento pessoal. Você só conquista influência real quando se torna autêntico. Ser honesto não é ser vulnerável. É ser firme o suficiente para sustentar a própria palavra. A honestidade, quando aliada à inteligência emocional, se transforma em autoridade incontestável. Na vida prática, experimente o seguinte: por uma semana, comprometa-se a não dizer nenhuma mentira, nem mesmo as brancas. Quando alguém te perguntar algo desconfortável, responda com elegância, mas com verdade. Se for necessário, diga: prefiro não responder agora. Essa simples frase preserva sua integridade sem alimentar ilusões. A filosofia por trás disso é simples. Quem domina a própria verdade domina a narrativa. Agora pense em suas relações, no trabalho, na família, entre amigos. Quais delas são mantidas com base em omissões e encenações? O poder real está em se apresentar como você é, com firmeza sem disfarces. Maquiavel não exigia pureza, mas sim consistência. E ninguém é consistente mentindo. Quando você se torna previsível em sua verdade, os outros se sentem seguros ao seu redor. E onde há segurança, nasce o respeito. Claro, isso não significa que você deve sair dizendo tudo o que pensa, sem filtros. O silêncio, como vimos, é uma forma de sabedoria. Ser honesto não é ser agressivo. E saber quando falar ou calar é uma estratégia que só os mais inteligentes conseguem aplicar. Isso é domínio de si. Saber a hora de abrir a boca e, mais ainda, a hora de fechá-la. Quando um líder mente, ele entrega seu poder ao julgamento alheio. Mas quando assume a verdade, ele toma as rédeas da situação. Mesmo que haja consequências, ele mantém sua postura e, com o tempo, transforma erros em confiança. O mundo pode perdoar falhas, mas dificilmente esquece a mentira.
O respeito nasce na coragem de ser real. E a influência se mantém quando você fala de forma que os outros acreditem e confiem. Agora, se a mentira destrói a autoridade por dentro, há outro tipo de erro que a expõe de fora. Quando você compartilha demais da sua vida financeira, abrindo portas para a inveja, o julgamento e até a manipulação. E é sobre isso que vamos tratar no próximo tópico. Detalhes financeiros íntimos. O silêncio que protege sua liberdade e amplia sua autoridade. Maquiavel nos ensinaria que quem revela demais sobre seu ouro desperta ganância nos olhos errados. Expor sua vida financeira é como entregar o mapa do tesouro para quem não deveria nem saber que ele existe. Pessoas inteligentes e estrategistas jamais abrem o cofre da própria intimidade econômica. Não por medo, mas por visão. Quanto mais você mostra o que tem, menos você controla quem se aproxima. E o poder começa exatamente no controle das portas que você escolhe manter fechadas. Em um mundo onde likes valem mais do que reservas financeiras, ostentar virou vício. Mas veja, um verdadeiro líder se alimenta de percepção, não de exibição. Imagine um general que revela ao inimigo quantas tropas tem, quantas munições possui e qual é seu próximo movimento. Seria derrota certa. O mesmo vale para quem publica conquistas financeiras em redes sociais ou compartilha seus ganhos com quem não tem relevância estratégica. Isso não é transparência, é imprudência. Quer um exemplo prático? Pense naquele parente ou amigo que só aparece quando você fala que fechou um grande contrato, comprou um carro novo ou fez uma viagem internacional. Esses são os primeiros a te cobrar, te invejar, te minar. A filosofia aqui é clara. O que é seu deve ser protegido como se fosse um trono. E trono, meu amigo, não se mostra a qualquer um. Expor riqueza é expor vulnerabilidade. E todo excesso de exposição é um convite à perda de autoridade. Uma estratégia eficaz é o minimalismo de discurso. Quando perguntarem quanto você ganha, sorria e diga: ganhar o suficiente para dormir em paz. Não é sobre mentir, é sobre proteger o que você construiu com esforço. A influência cresce quando você não precisa provar nada. Um investidor que revela sua carteira de ações atrai conselhos não solicitados, críticas vazias e comparações desnecessárias. E no jogo do poder, comparação é distração. Agora, se você quer avançar no desenvolvimento pessoal e espiritual, aqui vai um exercício pouco comum, mas extremamente revelador. Por 30 dias, não fale de dinheiro com ninguém fora do seu círculo de confiança direta. Não diga quanto você ganhou, perdeu ou planeja investir. No final do período, avalie como isso impactou sua paz, sua percepção de si mesmo e até a forma como os outros te tratam. A autoridade nasce do mistério, e o mistério nasce da escolha consciente de se preservar. No campo da liderança, os grandes nomes do poder, de CEOs a chefes de Estado, são discretos com seus ganhos. Eles não precisam validar o próprio sucesso. Eles deixam que os resultados falem. Maquiavel diria: a riqueza que se mostra demais perde o peso e convida a cobiça. O segredo é ser como um castelo por dentro e uma simples cabana por fora. Quando todos acham que você tem pouco, ninguém tenta tirar o que você tem. Isso não quer dizer que você não pode viver bem ou se permitir prazeres. A questão é com quem você compartilha isso e com que intenção. A autoridade também se mede pela capacidade de manter certas conquistas no campo da elegância e da discrição. Porque ostentação é barulho, e barulho atrai predadores. Mas se falar de dinheiro já abre brechas, imagine o efeito que provocações maldosas podem ter quando você cai na armadilha de reagir. E é exatamente esse o campo perigoso do próximo tópico. Fazer provocações.
como a reação impulsiva destrói sua autoridade e entrega o jogo ao inimigo. Quem provoca, quer controlar. Quem reage, já perdeu. Maquiavel enxergaria as provocações como testes estratégicos, mecanismos usados para medir seu nível de autodomínio e principalmente para tentar tirar sua coroa invisível. Pessoas inteligentes e influentes compreendem que reagir a provocações é como sentar-se ao chão em meio a uma guerra. Você entrega sua posição de liderança e se rebaixa ao nível do provocador. O respeito se dissolve no instante em que sua emoção grita mais alto que sua estratégia. Pense num líder político sendo atacado por um jornalista ácido. Se ele rebate com agressividade, perde apoio. Mas se ele responde com classe e ironia cirúrgica, eleva-se e enfraquece o adversário. Isso é Maquiavel em sua forma mais pura, vencer pela superioridade da postura. No dia a dia, isso se traduz em manter a calma diante de críticas veladas, piadas ácidas e cutucadas emocionais. O segredo não é ignorar por fraqueza, mas escolher o silêncio por sabedoria. Há um exercício que todo estrategista deve dominar. Ao ser provocado, sorria. Não ironicamente, mas com autoconfiança. É uma resposta que desarma o agressor sem você precisar dizer uma palavra. Esse sorriso transmite uma mensagem clara. Se é isso o melhor que você tem, então eu já venci. Líderes que mantêm a compostura, mesmo quando pressionados, impõem autoridade sem levantar a voz. E a autoridade silenciosa é a forma mais poderosa de domínio de si. Muitos acham que responder no mesmo tom é sinal de força, mas Maquiavel alertaria: nunca lute no campo que seu inimigo escolheu. A provocação é uma armadilha psicológica. O verdadeiro desenvolvimento emocional está em perceber o jogo antes mesmo dele começar. Quando você entende o motivo por trás da provocação, ela perde o poder. E nesse momento, você se torna não só respeitado, mas temido. Quer uma aplicação prática? Crie um código pessoal. Toda vez que alguém tentar te provocar, mentalize uma palavra que simbolize sua força. Estratégia, domínio, realeza. Respire e repita mentalmente. Isso te ajuda a manter o foco e retomar o controle emocional. É uma técnica simples, mas que transforma a raiva em presença. E presença é o que separa um dominado de um líder. Lembre-se, provocar é o recurso dos fracos que querem atenção. E reagir é o erro dos fortes que se esquecem da própria grandeza. A filosofia por trás do respeito é simples. Quanto menos você se explica, mais os outros tentam te entender. E quanto menos você reage, mais os outros te observam. O silêncio firme diante da provocação é como um espelho. Ele devolve ao outro o que ele mesmo não quer ver. Agora imagine como seriam suas relações se você simplesmente deixasse de reagir ao que te provoca. Colegas te testam? Respire. Familiares te cutucam? Mude o tom. O mundo quer saber o quanto você está no controle e é no desconforto que o verdadeiro poder aparece. A autoridade silenciosa não é ausência de voz, é presença de consciência. E isso ninguém tira de você. Mas se há algo ainda mais destrutivo que reagir a uma provocação, é falar com raiva. Porque aí você não só perde o controle, você entrega sua imagem inteira à destruição. E é exatamente isso que vamos entender no próximo tópico. Falar com raiva. Quando a emoção toma o trono e derruba o imperador de si mesmo, a raiva, para Maquiavel, seria um veneno disfarçado de justiça. No calor do momento, parece que estamos defendendo o nosso respeito, mas na verdade estamos queimando pontes, reputações e alianças valiosas. Falar com raiva é como incendiar o próprio castelo para assustar um visitante indesejado. O preço da destruição é sempre maior que o alívio imediato. E o que um verdadeiro estrategista não pode perder é a sua própria fortaleza emocional.
Autodomínio, nesse caso, não é virtude, é escudo de sobrevivência. Quando você fala dominado pela raiva, entrega ao outro o controle da sua narrativa. É como dar a senha da sua mente para quem você menos confia. Líderes de verdade, aqueles que impõem respeito sem precisar de gritos, transformam a raiva em análise e a análise em estratégia. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Maquiavel completaria: o melhor ataque é não dar ao outro o prazer de te ver descontrolado. Se você é do tipo que fala e se arrepende 5 minutos depois, é hora de mudar o jogo. Faça o seguinte: quando sentir que está prestes a explodir, saia de cena. Literalmente, vá ao banheiro, caminhe, respire. Coloque-se numa posição física diferente da origem do estresse. Isso envia sinais ao cérebro de que você está no comando. E ao voltar, volte como rei, não como refém. Porque quem lidera a si mesmo, lidera qualquer ambiente. Um bom exemplo disso é o ambiente corporativo. Profissionais que falam com raiva perdem espaço, mesmo que tenham razão. Já aqueles que respiram, analisam e se posicionam com firmeza e calma, ganham autoridade, e essa autoridade se espalha, começa no tom de voz, alcança o respeito dos pares e se torna influência real. Porque em ambientes tensos, quem domina a própria emoção vira referência silenciosa de poder. Filosofia não é só teoria, é prática. E você pode começar agora. Monte um plano de contenção emocional. Escreva 3 frases neutras que você pode dizer em momentos de raiva para ganhar tempo. Algo como: preciso pensar um pouco antes de responder, ou prefiro voltar a isso em outro momento. Essas frases simples funcionam como escudos, evitam danos e protegem sua imagem. São estratégias de guerra emocional. O desenvolvimento espiritual também se manifesta aqui. Quando você domina a raiva, eleva sua consciência, deixa de ser um reator e se torna um criador. A raiva não precisa ser negada, ela precisa ser transformada em ação, em foco, em direção. Use-a como combustível, mas nunca como volante. Um líder que grita se apequena, um que silencia com firmeza, cresce diante dos olhos de todos. E atenção! Não se iluda achando que falar tudo o que pensa é sinceridade. Muitas vezes é apenas ausência de filtro, e ninguém respeita quem derrama emoção em forma de palavras. Respeito vem da contenção, da escolha, do equilíbrio entre sentir e expressar. O verdadeiro domínio de si começa quando você diz para si mesmo: hoje eu escolho não me destruir com palavras. Agora, se a raiva já pode abalar sua imagem, imagine o impacto de escancarar demais sua vida pessoal nas redes sociais. Expor-se além da conta é abrir janelas demais em uma casa que deveria ter portas seletivas. E é justamente isso que vamos aprofundar no próximo tópico. Compartilhar demais nas redes sociais, como a exposição exagerada, enfraquece sua autoridade e atrai predadores invisíveis. Maquiavel não teria uma conta no Instagram. Ele teria olhos e ouvidos em todo lugar, mas nunca mostraria seu verdadeiro paradeiro. Em tempos modernos, o equivalente à perda de território é a superexposição digital. Quem mostra demais, entrega seu plano. E quem entrega o plano, perde o jogo antes mesmo de começar. Pessoas inteligentes entendem que redes sociais são arenas de percepção, e cada post é uma jogada estratégica, ou um deslize fatal. Existe uma diferença gritante entre presença e exibição. Um líder que sabe usar a internet constrói influência pela sutileza. Ele compartilha ideias, não inseguranças, compartilha vitórias discretamente, não cada movimento da sua vida pessoal. Maquiavel diria que quanto mais te veem, menos te respeitam. O mistério impõe mais respeito do que a rotina escancarada. Afinal, o que é valioso não se exibe, se protege. Pense num executivo que mostra todos os seus passos,
do restaurante ao quarto de hotel. Está tentando afirmar status, mas o que realmente projeta é carência de validação. A autoridade se afasta disso. Já um estrategista posta pouco, mas quando o faz, tem intenção clara. A influência é construída na escassez, não na abundância. Porque o que é raro se torna desejado. E o que é desejado sem ser acessível se transforma em poder. Um exercício de autodomínio digital. Passe 7 dias sem postar nada pessoal. Use suas redes apenas para aprender, observar e, se necessário, comunicar ideias estratégicas. Avalie como se sente. Você vai perceber que a ansiedade por aprovação diminui e sua clareza aumenta. Você começa a ver o jogo com outros olhos. E o melhor, os outros começam a se perguntar por que você sumiu. É aí que nasce o magnetismo da presença seletiva. A filosofia por trás disso é simples. Quanto menos você mostra, mais você controla. Quem controla o que mostra, controla o que os outros pensam que sabem. E isso é poder puro. Enquanto muitos buscam engajamento a qualquer custo, o verdadeiro líder cultiva autoridade silenciosa. Ele não precisa postar todos os dias para ser lembrado. Basta uma fala bem pensada, uma imagem com propósito, um silêncio bem posicionado. A exposição exagerada também afeta o desenvolvimento emocional. Cada vez que você compartilha algo esperando curtidas, você está condicionando seu valor à opinião alheia. Isso é um erro brutal. A validação externa jamais substituirá a construção interna. Maquiavel ensinaria: fortaleça-se no silêncio e os fracos gritarão seu nome para se sentirem fortes. Cuidado especialmente com os detalhes íntimos, localização, rotina, conquistas financeiras ou familiares. São portas abertas para a inveja, para julgamentos e até para armadilhas. Lembre-se, quem menos sabe sobre você, menos pode te atingir. O domínio de si também se dá no digital. Liderança moderna é saber o que mostrar. E, mais importante, o que nunca revelar. E se mostrar demais, já atrai olhares errados. Imagina o que acontece quando você transforma o outro em alvo de piadas ou sarcasmo público. Porque o próximo... Erro não só destrói relações, elimina completamente sua imagem de respeito. E é sobre isso que vamos falar agora. Tirar sarro dos outros. Quando o sarcasmo revela fraqueza e destrói sua autoridade silenciosamente, quem ridiculariza os outros em público está, na verdade, gritando uma insegurança que não consegue esconder. Maquiavel entenderia isso com clareza. Zombar é uma estratégia desesperada de quem tenta parecer superior sem ser. A verdadeira liderança não nasce da humilhação, mas da postura firme. Quem precisa diminuir o outro para se sentir maior, já perdeu o domínio de si e, com ele, todo o respeito que poderia inspirar. Imagine um rei zombando de seus súditos em praça pública. Seria visto como fraco, inseguro, instável. Porque o poder de verdade impõe respeito mesmo no silêncio. Pessoas influentes sabem usar o humor, mas com inteligência, não com escárnio. Elas riem com os outros, não dos outros. Maquiavel diria que a empatia é uma arma mais eficaz do que o deboche, porque ela une enquanto o sarcasmo isola. Na prática, o ambiente de trabalho é um campo onde isso se mostra de forma brutal. Um líder que faz piada sobre um erro de um funcionário pode parecer espirituoso, mas destrói a confiança. Já aquele que corrige em particular e orienta com firmeza, constrói lealdade. O desenvolvimento emocional se revela quando você entende que cada palavra sua tem o poder de elevar ou ferir. E pessoas respeitadas não ferem por prazer. Quer aplicar uma mudança real? Passe uma semana observando como você usa o humor. Toda vez que surgir uma piada que ridiculariza alguém, segure. Troque por uma piada neutra ou simplesmente por silêncio. Observe como sua postura muda.
e como os outros passam a te enxergar, com mais autoridade. A elegância no falar é um indicador claro de autodomínio. Muitas vezes, tirar sarro vem de uma tentativa inconsciente de se proteger. Como se rindo do outro, você se blindasse contra críticas. Mas isso é ilusão. Maquiavel ensinaria que o verdadeiro escudo não está na zombaria, mas na força silenciosa de quem não precisa atacar para ser temido. Aquele que domina o próprio ego não precisa provar nada a ninguém, e é por isso que se torna inabalável. Esse comportamento também mina sua influência silenciosamente. Mesmo quando disfarçado de brincadeira, o ridículo afasta aliados, fecha portas e coloca você na mira de futuros inimigos. Uma frase mal colocada hoje pode ser lembrada por anos e cobrada na hora menos conveniente. A liderança exige consciência do impacto que se causa, não apenas das intenções por trás do que se diz. O poder da autoridade está na forma como você trata os pequenos. Zombar de quem está abaixo é um erro fatal, porque são esses que carregam sua imagem em silêncio. E são eles que um dia podem decidir se você sobe mais ou cai de vez. Quem não aprendeu a dominar a própria língua ainda não aprendeu a liderar. E se isso já causa prejuízos visíveis, o que dizer? Então, das promessas que você faz e não cumpre? Porque o próximo erro é ainda mais comum e absolutamente destrutivo para sua imagem de confiança e liderança. Compromissos vazios. Quando prometer demais, enfraquece sua palavra e dissolve sua influência. Para Maquiavel, a palavra de um líder deve ser como um tratado assinado com sangue, sagrada, ponderada e estrategicamente pensada. Prometer o que não se pode cumprir é desperdiçar poder. É vender respeito por migalhas de aprovação instantânea. Pessoas inteligentes compreendem que cada compromisso é uma aposta na própria reputação. E uma vez que sua palavra perde valor, sua autoridade começa a ruir lentamente, mas de forma certeira. Imagine um governante que promete tudo a todos: segurança, riqueza, justiça imediata. No início é amado, mas em pouco tempo é cobrado. E quando as promessas não se concretizam, a decepção se transforma em desprezo. O mesmo acontece com você. Quando diz, deixa comigo, mas não cumpre, você não apenas falha, você cria um histórico. E o histórico vira identidade. E sua identidade, aos olhos dos outros, define sua influência. O autodomínio exige disciplina verbal. Antes de aceitar qualquer compromisso, pergunte-se: tenho tempo, energia e prioridade para isso? Dizer sim para tudo é um dos erros mais sutis e fatais para quem deseja liderar. Maquiavel nos alertaria: é melhor ser visto como seletivo do que como irresponsável, porque um não dito com firmeza impõe mais respeito do que um sim que se esfarela com o tempo. No cotidiano, isso vale para tudo, desde prometer encontrar um amigo até garantir uma entrega no prazo. Um estrategista nunca promete sob pressão emocional. Ele avalia, ele calcula e, quando decide prometer, honra até o fim. Essa previsibilidade constrói confiança, e confiança é a base da liderança. Pessoas de palavra tornam-se referência. E referência, nesse jogo, é poder em sua forma mais pura, um exercício prático. Por 7 dias, só diga sim para aquilo que você sabe que pode cumprir com excelência. Em vez de aceitar por impulso, diga: deixe-me verificar e te confirmo. Essa pequena pausa é o que separa os impulsivos dos estrategistas, e ela impede que você construa um rastro de frustrações e arrependimentos. A autoridade se fortalece na clareza, e clareza começa com honestidade sobre seus próprios limites. Compromissos vazios também afetam o desenvolvimento emocional, porque cada promessa não cumprida se transforma em autocobrança, culpa
desgaste. A sua palavra, quando mal usada, não machuca só os outros, ela corrói você por dentro. E não há poder que resista a uma mente que se sabota constantemente. Maquiavel diria: governe-se antes de querer governar qualquer coisa. E cumprir promessas é uma forma de se governar. Pessoas influentes são lembradas por entregar mais do que prometeram. Elas preferem o impacto ao anúncio, o efeito à expectativa. Elas aparecem pouco, mas quando aparecem, resolvem. O mundo está saturado de promessas e faminto por ação. Ser alguém de palavra hoje é por si só uma forma de liderança revolucionária. E se cumprir o que se promete já define o respeito, imagine o tamanho da autoridade que você perde ao desrespeitar as crenças do outro. Porque o próximo erro não destrói apenas sua imagem, ele destrói pontes que jamais poderão ser reconstruídas. Desrespeitar crenças e religiões, quando a intolerância cala sua influência e implode sua autoridade moral. Para Maquiavel, o príncipe sábio deve respeitar o que o povo considera sagrado, não por devoção, mas por inteligência estratégica. Atacar as crenças dos outros é acender uma fogueira no próprio trono. Pessoas inteligentes e influentes sabem que religião e fé são territórios delicados, cercados de identidade, dor e pertencimento. Mexer com isso sem sensibilidade é cavar a própria cova no campo da influência. O respeito aqui não é só virtude, é blindagem política. Pense em um líder que zomba das crenças de parte de seu povo. Mesmo que fale em nome da lógica ou da ciência, o estrago está feito. Não se trata de concordar com tudo, trata-se de não ferir o que é essencial para o outro. Maquiavel ensinava que até o mais racional dos reis deve se curvar ao símbolo se quiser manter o apoio da massa. Porque no fim, quem move multidões não é o argumento, é a fé. E atacar a fé é atacar o coração. A verdadeira autoridade se constrói sobre pontes, não sobre muros. E respeitar as crenças alheias é uma ponte poderosa. Isso não significa que você deve se calar diante de abusos ou dogmas perigosos, mas sim que deve escolher a forma de falar com sabedoria. O autodomínio se manifesta quando você consegue discordar sem ferir. Isso é liderança. Isso é influência. E isso é raro, raro o suficiente para te destacar. Quer um exemplo prático? Na próxima conversa em que surgir um tema religioso ou espiritual, ouça mais do que fala. Faça perguntas sinceras. Busque compreender o ponto de vista do outro antes de apresentar o seu. Ao final, você verá que não precisa mudar a crença do outro para conquistar seu respeito. Às vezes, apenas demonstrar empatia já basta para ampliar sua presença como autoridade. No desenvolvimento espiritual, respeitar a fé alheia é reconhecer que cada pessoa está em um estágio único de evolução e que sua jornada não é menos válida que a sua. Um verdadeiro líder entende isso. Ele não impõe, ele inspira, ele não confronta, ele convida. E por isso sua palavra toca fundo, porque vem carregada de entendimento e não de superioridade. Maquiavel não negaria o uso estratégico da religião, mas alertaria. Desrespeitar o sagrado é um erro fatal, porque as crenças têm raízes mais profundas que a razão. E quem tenta arrancá-las à força colhe resistência, ódio e isolamento. Se você deseja crescer em influência, aprenda a respeitar aquilo que é inegociável para o outro. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de liderança. Pessoas que respeitam as crenças dos outros são vistas como equilibradas, sábias, confiáveis. Elas se tornam ponto de referência em tempos de polarização. E num mundo que briga por tudo, ser um ponto de respeito se torna um trono invisível. A autoridade verdadeira é aquela que sabe ouvir sem julgar e falar sem ferir. Mas, se preservar, a fé alheia é questão de sabedoria. Imagine o impacto de trair algo ainda mais íntimo,
a confiança. Porque o próximo erro não apenas destrói o que foi construído com o tempo, ele marca sua reputação de forma quase irreversível. E isso nos leva ao último grande erro que pessoas inteligentes jamais cometem: divulgar intimidades e segredos de terceiros, o colapso silencioso da confiança e do respeito. Maquiavel jamais entregaria um segredo, nem de amigo, nem de inimigo. Porque até as informações que parecem inofensivas têm um valor oculto. Divulgar o que alguém te confiou é como atirar pedras no próprio castelo. Pode parecer apenas uma fofoca passageira, mas os ecos dessa traição se espalham com força. Pessoas inteligentes sabem que guardar segredos é mais que uma virtude. É uma estratégia de longo prazo, porque confiança é capital. E quem queima isso empobrece para sempre. Pense em alguém que revela confidências para ganhar atenção em um grupo. No curto prazo, pode parecer charmoso, até carismático, mas no longo prazo vira sinônimo de instabilidade e deslealdade. Quem ouve pensa: se ele falou isso de fulano, vai falar de mim também. E com isso, sua autoridade evapora. Maquiavel ensinava que o respeito começa na percepção de que você é confiável. E confiança quebrada é poder perdido. O autodomínio se manifesta com clareza quando você sente vontade de contar algo. Mas escolhe o silêncio. Isso não é fraqueza, é presença, é liderança, é influência, é saber que nem tudo precisa ser dito e que há mais força no que você decide guardar do que no que você escolhe expor. Porque guardar um segredo é como carregar uma espada invisível. Os outros não veem, mas sentem que você está armado de integridade. Quer aplicar isso na prática? Da próxima vez que alguém te confidenciar algo, trate como um cofre selado. Não comente nem em tom de brincadeira, nem mesmo com quem não vai espalhar. O segredo, uma vez dito, deixa de ser segredo e passa a ser julgamento. E quanto menos julgamentos orbitarem em torno de você, mais forte será sua imagem. E imagem é poder silencioso. No desenvolvimento pessoal, ser guardião de confidências é um sinal de maturidade emocional. Mostra que você não é apenas alguém que ouve, mas alguém que merece ser ouvido, que não usa vulnerabilidades dos outros como moeda social, que é confiável mesmo quando ninguém está olhando. Isso constrói algo raríssimo: lealdade. E no jogo do poder, lealdade é o que decide vitórias e derrotas. Maquiavel também alertaria: mesmo que o segredo pareça pequeno, sua quebra pode causar um estrago monumental. Porque o valor não está na informação em si, mas no pacto invisível que foi feito. Trair isso é dizer sem palavras: você não pode contar comigo. E quem não é confiável para guardar um segredo, também não é confiável para guardar uma liderança. Pessoas influentes são procuradas em silêncio, não porque sabem de tudo, mas porque sabem guardar tudo. Elas se tornam âncoras emocionais em ambientes frágeis. E quando a tempestade chega, todos procuram abrigo naquilo que é firme. Ser esse abrigo é ter autoridade verdadeira, sólida, duradoura. E se trair a confiança alheia já corrói sua imagem, imagine o que acontece quando você começa a expor as próprias insatisfações para todo mundo ouvir. Porque o próximo erro não apenas revela fragilidade, ele transforma você em sua pior propaganda. Divulgar suas insatisfações, quando reclamar, destrói sua imagem e entrega seu poder ao mundo. Para Maquiavel, expor insatisfação em excesso é como mostrar a um exército inimigo onde está seu ponto fraco. Toda vez que você reclama em público, está dizendo: aqui eu perco o controle. Pessoas inteligentes sabem que a dor precisa de reflexão, não de plateia, porque o mundo observa, julga e reage. E quem deseja liderar, seja um grupo, um projeto ou a própria vida, precisa entender que o silêncio, às vezes, é a voz mais poderosa do respeito e do autodomínio.
Pense em um líder que vive reclamando de seus subordinados, das dificuldades ou da vida. Ele acredita estar sendo sincero, humano, mas aos olhos dos outros, ele está construindo uma imagem de instabilidade emocional. A autoridade se desfaz quando a amargura vira hábito. E ninguém segue quem está sempre se lamentando. Maquiavel diria: se quer ser seguido, mostre força, mesmo quando sentir fraqueza. Não é falsidade, é estratégia de sobrevivência. Domínio de si se revela na forma como você lida com frustrações. Falar menos sobre elas e agir mais para superá-las é sinal de liderança emocional. Claro, isso não significa reprimir sentimentos, mas sim saber onde, quando e com quem compartilhar. Desabafar com quem pode ajudar é sabedoria. Desabafar com qualquer um é fraqueza disfarçada de sinceridade. E num mundo onde todos têm opinião, expor-se demais é abrir o flanco para o ataque. Quer uma prática simples, mas transformadora? Nos próximos 7 dias, toda vez que algo te incomodar, escreva em um caderno. Não fale com ninguém. Ao final da semana, releia e pergunte a si mesmo: isso ainda importa? Preciso resolver ou apenas esquecer? Esse pequeno ritual te ensina a separar o que é desabafo necessário do que é descontrole emocional. E esse filtro é uma blindagem de poder. A filosofia aqui é clara: quem controla o que sente domina o que atrai. Se você emite frustração o tempo todo, atrai mais frustração. Se emite serenidade, inspira respeito. Não se trata de parecer um robô, mas de se tornar alguém que, mesmo em meio à dor, transmite força. Isso, para Maquiavel, era a base do poder: manter a postura quando tudo ao redor tenta te dobrar. Pessoas influentes são observadas o tempo todo. Cada gesto, cada frase, cada olhar se transforma em interpretação. Quando você divulga insatisfações, com frequência, começa a ser percebido como alguém instável, ingrato, até mesmo fraco. E por mais que você tenha talentos, essa imagem contamina tudo. Lembre-se, no jogo da influência, percepção é tudo. E uma imagem bem cuidada é um ativo inegociável. Você pode e deve falar sobre o que te incomoda, mas com quem realmente pode te ajudar a resolver. Fora disso, cale-se. Use o silêncio como ferramenta de força. Transforme a raiva em foco, a dor em estratégia e o incômodo em ação. Quem reclama, paralisa. Quem observa e planeja, avança. E ninguém respeita quem vive parado. Agora sim, você tem nas mãos as 12 coisas que uma pessoa inteligente e estrategista jamais diz. Mas o verdadeiro jogo começa na forma como você aplica esse conhecimento. Agora que você conhece essas 12 frases que um verdadeiro estrategista jamais pronuncia, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai voltar à rotina, dizendo tudo no impulso, entregando poder em troca de um pouco de atenção? Ou vai começar a praticar o autodomínio e usar o silêncio como sua nova linguagem de autoridade? Quantas vezes você já foi mal interpretado por falar demais? Quantas portas foram fechadas porque você se apressou em prometer, reclamar ou se explicar? E se a partir de hoje você começasse a filtrar cada palavra como se sua reputação estivesse em jogo? Porque ela está? Lembre-se, respeito não se exige, se inspira. E a forma mais rápida de inspirar respeito é aprender a calar, onde todos gritam. Eu te convido agora a fazer um compromisso com você mesmo. Escolha uma das 12 atitudes que vimos aqui e aplique nas próximas 24 horas. Apenas uma. E observe. Observe como o ambiente muda, como você muda. E se isso fizer sentido, volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários. Sua transformação pode ser o empurrão que outro também precisa. Se esse vídeo te ensinou algo, se em algum momento você pensou: isso é exatamente o que eu precisava ouvir,
Então se inscreve no canal, ativa as notificações e continua essa jornada com a gente, porque esse é só o começo. E se você quer dar o próximo passo na arte do silêncio e da estratégia, assista agora ao vídeo complementar. A estratégia silenciosa que eu queria ter aprendido antes. Ele vai te mostrar o outro lado do poder que poucos enxergam.